Agora sim, pós-vinheta, eu posso falar essas mulheres, minha gente, estamos dominando tudo. Débora, bem-vinda, primeiramente. Obrigada, bom dia. A gente falou sobre a questão das mulheres, mas também tem essa parada do envelhecimento da população, né? Que pode trazer impactos significativos para a economia do país. O que você separou aí pra gente? Muda, inclusive, o modelo de consumo da população e é preciso observar bastante isso. Eu trouxe um recorte aqui para a gente observar em relação aos números, às idades, como que a gente está agora nesse momento de acordo com esse censo. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão, porque a população mais jovem, de 15 a 64 anos, ela saiu ó, de 2010 de 57,7%, deu um salto para 69,3%. E aí, um outro dado que chama atenção, de 0 a 14 anos, ficou em 19,8% pela primeira vez ali muito tempo, abaixo dos 20%. E o que maior de todo, o salto maior que a gente tem até então é da população de mais de 65 anos, que de 4% em 2010 foi para 10,9%. Esse é o maior número, é o maior percentual desde 1872. E aí, para poder a gente olhar aqui na próxima tela, como que está essa divisão da população mais jovem e mais velha no país. No norte, estou concentrada aqui a população mais jovem, inclusive Roraima, a média da idade lá é de 26 anos. Olha, muita festa e balada em Roraima. Pois é, então, no sul, a população mais velha com a média ali de idade de 38 anos. E o que acontece? A gente tem uma população mais velha, Elisa, tem dois pontos. Por um lado, a gente precisa ver que o governo vai precisar olhar mais pela questão da saúde, para fornecer mais saúde para essa população. Também pensar na questão da qualidade de vida dessas pessoas, tendo que oferecer programas de governo ali que possa trabalhar numa prevenção, né? Além disso, e aí a questão previdenciária, porque vai ter mais gente aposentando. Então, uma reforma previdenciária numa situação como essa é importante para garantir a sustentabilidade do sistema, que fica comprometido com certeza diante de um cenário de uma população mais jovem reduzida. Por outro lado, a gente pode ter uma expansão de setores. Pode ser uma oportunidade, por exemplo, do setor de saúde expandir um pouco mais, com farmácias, né, com hospitais expandindo um pouco mais. Mas é um olhar aqui, tem que se mudar, inclusive o consumo dessa população que muda. Turismo, por exemplo, né, mais turismo ali para a terceira idade, já que é uma população que pode viajar um pouquinho mais, então pode ser uma oportunidade, um novo olhar precisa ser dado para essa população. É a coisa mais linda do mundo quando você entra num avião, aí você vê um grupo de turistas, né? O pessoal fazendo um passeio junto, todo mundo assim, tipo 80 a mais. Aquela coisa mais linda do mundo, né? Cheia de sabedoria. Pensar muito no entretenimento também. Romance, paquera. A gente está falando de uma parte da sociedade extremamente ativa que precisa ser olhada. Minha querida, vamos do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os bancos poderão leiloar imóveis com dívidas sem passar por um processo judicial. Como é que seria esse pulo, não ter de passar por um processo judicial? Teoricamente, isso já está na regra, né? Na verdade, o que o STF julgou agora foi a constitucionalidade dessa situação. Por que acontecia? O devedor, quando estava ali inadimplente, ele entrava na justiça para poder dizer, olha, isso aqui que tem no meu contrato e que eu vou ter que leiloar o meu imóvel, é ilegal, não está na Constituição, porque na Constituição tem a questão do direito à garantia de moradia. Sim. Então, aí, no final das contas, aumentava o número de processos também na justiça. Então, o que o STF decidiu? É constitucional, sim, não precisa entrar na justiça, já está aqui decretado para todo mundo. Então, a gente tem, ó, só para poder vocês entenderem, essa lei que é de 1997, a alienação fiduciária, ela trouxe, em 1997, 1,5% do PIB é que estava ali voltado para essa questão do crédito imobiliário. Em 2023, depois dessa regra, olha como mudou o setor. Foi uma grande reviravolta no setor. 9,8% do PIB está relacionado aí ao financiamento imobiliário. E a inflação média nesse setor está na casa de 1,5%. Ou seja, foi um setor que foi bastante movimentado com a alienação fiduciária, porque isso dá mais garantia ao crédito, dá mais garantia à instituição financeira. Se você tem uma garantia maior e agora com essa decisão do STF, facilitando esse processo, não tendo que entrar, não ter o custo de um processo jurídico, o crédito pode ficar um pouco mais barato, porque nos juros é embutido aí o risco dessa inadimplência. Por um lado tem isso, por outro lado o consumidor, que pode aí correr o risco, né, de enfrentar essa questão de ter o bem aí indo para leilão. Lembrando que durante a pandemia a gente teve um aumento de inadimplentes em relação ao setor imobiliário. Muita gente sem poder pagar pela casa, pela própria residência ou pelo financiamento daquele apartamento que tinha comprado, porque o cenário econômico preocupava bastante. Além de tudo, a inflação
taxa Selic, tudo isso influencia nesse cenário que acaba sendo um obstáculo para a população para poder adquirir o seu imóvel. E o dólar, hein, sendo influenciado pelo quê? Pois é, hoje caindo, né? Temos balanço acontecendo aqui, a temporada de balanços aqui no Brasil, e isso deu uma movimentada, mas também tivemos dado de inflação dos Estados Unidos, o PCI, que veio dentro da expectativa, então o dólar está caindo 0,85% a 4,94, com o humor lá fora ficando um pouquinho mais favorável depois desse dado da inflação, que é o preferido do Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos. Então hoje a gente tem aí uma aliviada, dólar voltando a 4,94, a gente não via nesse patamar, inclusive desde setembro, né? Desde o mês de setembro a gente não viu isso acontecer.